Bom, gente, bom dia. Estamos aí, né? Novamente uma aula de redação com alguns conteúdos importantes. A gente vai trabalhar duas propostas. Uma proposta que já foi aplicada aqui no CTA e a outra proposta que muito me surpreendeu, que foi a proposta do edital simulado, que trouxe uma temática meio aberta. Meio não, né? Tinha alguns pontos assim, mas era bem aberta. E já vou dizer a vocês, saiu ontem, né, o resultado preliminar, ainda tem possibilidade de recurso para redação. E como eu fiz a correção de todas as redações do presencial, eu me surpreendi muito com as notas, para baixo. Porque a maioria das pessoas acabou não fazendo o que era solicitado. Falava sobre muita coisa, mas não respondia aquilo que tinha sido perguntado. 3 perguntas, falava sobre um debate, sobre uma discussão, e quando você tem um debate, quando você tem uma discussão, você não tem um lado só. Para existir debate, para existir discussão, você tem que ter, no mínimo, 2 lados. E muita gente não falou. Falou só de um lado, falou o que era, que não sei o quê, e não falou da discussão. O segundo ponto era para falar sobre o que motivou e o que impactou. E teve gente que falou da lei, que a lei foi criada com o objetivo de... Até dá para considerar um pouco de ponto aí, mas não foi muito explícito. E o terceiro, que era o mais aberto, que falava sobre as medidas para evitar, né, a circulação de armas, não sei o quê, para que a lei fosse, de fato, validada, para que aquilo acontecesse. Muita gente acreditou que era uma redação argumentativa e apoiou a liberação de arma e falou que muita gente colocou, não, tem que liberar mesmo, porque se cada um andar armado, que não sei o quê. Eu falei, gente, não entenderam a proposta. Então a gente teve notas baixas, eu ainda olhava e falava, não, vou dar um ponto pelo menos para esse infeliz aqui, porque falou pelo menos um pouquinho, mas estava complicado, tinha coisas ali complicadas. Enfim, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Essa primeira proposta aqui é uma proposta que traz alguns pontos específicos que a Dani vai trabalhar, cada um desses pontos teóricos, né? Vamos dar um oi pessoal do online. A Dani está aqui comigo novamente, nossa dupla. E a proposta, então, é uma questão da própria banca, né, da banca CESP, que traz um texto de apoio que diz: durante fiscalização em sociedade de economia mista, policiais federais que acompanhavam a operação perceberam que um dos empregados daquela sociedade portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido. Na delegacia de polícia, embora tenha verificado que se tratava de hipótese de arbitramento de fiança e que o flagrado se dispunha a recolhê-la, a autoridade policial preferiu não arbitrar a fiança e remeteu o auto de prisão em flagrante delito para o juiz de direito competente. Então, com base no texto de apoio e na Lei 4.898, de 65, abuso de autoridade, escreva um texto dissertativo qual aborde os seguintes aspectos. Primeiro, nessa situação, a autoridade policial cometeu abuso de autoridade? Justifique, porque a resposta é básica, né? Sim ou não. Se não, por quê? Se sim, por quê? Em relação ao particular, caso esse concorra para a prática de delito em concurso com agente público, ele poderá ser considerado sujeito ativo desse crime? Mais uma vez, sim ou não. Em caso afirmativo, cite um exemplo e justifique. Se sim, citar um exemplo e justificar. Então, 3 apontamentos aqui na 2. E o terceiro tópico, com base na lei, o agente que comete abuso de autoridade pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Sendo assim, cite no mínimo 2 sanções previstas nesse ordenamento e explique-as. 4 pontos. Então, você tem aí cada um dos apontamentos valendo 4 pontos. Essa daqui é uma questão bem técnica. Ou sabe, ou não tem nem para onde correr. Aqui ou não sabe. Então, você tem conteúdos bem específicos a serem trabalhados. E ela é bem contrastante com a próxima proposta, porque a próxima, como eu falei, que é aquela do Estatuto do Desarmamento, ela é bem aberta. Essa daqui não, essa daqui é bem
marcada certinha. O problema aqui só está em desenvolver o texto no formato dissertativo, porque os apontamentos todos que você tem que fazer, está tudo aqui. Então, você tem, de fato, um ponto no primeiro ponto. No segundo tópico, ali, você tem pelo menos 2 ou 3 apontamentos a serem feitos. E no terceiro ponto, você tem ali, dá para separar em 2 períodos para citar as sanções. Então, você tem 4, 5 apontamentos a serem feitos aqui nesses 3 tópicos, tá? Bom, então a Dani vai passar a parte técnica, depois a gente fala um pouquinho sobre como construir a estrutura dessa redação e você tem aí os comentários, tá? Vamos lá. A gente só tem um microfone, porque Deus quis, né? Porque eu vou falar, porque o Jason quer falar, se eu quiser agora, eu vou mesmo, mas, né? Vamos lá, então. Primeiro, bom dia a todos. Vamos lá. Eu vou passar, então, um resuminho da Lei de Abuso de Autoridade, os principais pontos que vocês precisam levar não só para a prova de redação, mas também para a prova objetiva, tá? E questões também que envolvam atualidades. Então, vamos lá. Lei de Abuso de Autoridade. Tá certo, né? 48 de 65. Deixa eu só pegar as canetas aqui. Então, pessoal, o que nós precisamos saber sobre a lei de abuso de autoridade? A primeira coisa é a finalidade dessa lei. Qual que é a finalidade ou o objetivo? Que isso pode ser perguntado em questões da redação mesmo, tá? Então, qual que foi o objetivo, a finalidade da criação dessa lei? A finalidade foi criar o direito de representação, e também a responsabilidade administrativa penal e civil. Então, a Lei de Abuso de Autoridade, ela foi criada com a finalidade, com o objetivo de dar direito de representação. Esse direito de representação ele é dado a qualquer pessoa que sofra abuso de autoridade e para criar uma responsabilidade administrativa, penal e civil. E essa responsabilidade é para quem? É para as autoridades que, essa palavrinha-chave, autoridades que, em razão do cargo, cometam abusos. Então, para cometer algum crime que esteja elencado na lei de abuso de autoridade, é necessário que a autoridade esteja em razão da função do cargo e cometa um abuso contra qualquer pessoa. Então, quando a gente fala de direito de representação, eu vou abrir aqui um pouquinho, ó, sobre o direito de representação. Quem que pode fazer esse direito de representação? Primeira coisa, vamos pegar aqui. Como que é feita essa representação? A representação, ela é feita através de uma petição. O que é uma petição? Uma petição é você ir até os órgãos públicos e pedir alguma coisa. Então, a petição, como ela é um processo mais célere, até vocês podem colocar assim, ó, ela é um processo mais célere. Quando uma pessoa representa, ela não precisa de advogado. E quem pode exercer esse direito? Ela pode ser feita por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa
que se sinta, assim, qualquer pessoa que se sinta cometida, assim, que em relação a uma autoridade, o abuso de poder, ela pode ir até as autoridades representar para que seja iniciada uma ação penal. Então, qualquer pessoa, ela pode representar para quem? Ela pode representar para a autoridade superior. Só que essa autoridade superior, ela tem que ter competência. Ou ela pode representar para o Ministério Público. Então, assim, ó, por exemplo, eu vou em algum órgão público e lá alguma autoridade pública, ela comete um crime de abuso de autoridade. Eu, como cidadão, como qualquer pessoa, posso ir e representar para a pessoa superior, né, para a autoridade superior, que tenha competência para aplicar a sanção contra esse abuso. Ou eu posso ir também diretamente no Ministério Público para esse dar o início para a ação penal. Além disso, na lei vai estar assim, ó, que qualquer pessoa pode representar para a autoridade superior ou para o Ministério Público. Mas nada dificulta que essa representação ocorra para a polícia ou juiz. Então, além da autoridade superior que tenha competência, além do Ministério Público, a pessoa que se sinta ofendida, agredida, ela pode também representar diretamente para a polícia ou para o juiz, para esses daí darem start à ação penal. Só que assim, pessoal, guardem isso. O que está na lei? Autoridade, Ministério Público. Isso daqui já é posição doutrinária, ele não está lá descrito na lei. Tá? Então, assim, se vier uma questão perguntando, por exemplo, na redação, você pode colocar, pode ser autoridade superior, Ministério Público, nada obstando que a polícia ou o próprio juiz receba essa representação. Se for questão fechada, vocês vão falar isso daqui só se a questão perguntar. Se ela jogar esses dois, é isso daqui que está correto. Isso daqui é só se a banca deixar claro, tá? Só para separar aqui. Tá, então falamos do direito de representação. Então, quem que é autoridade? Pessoal, só voltando aqui um pouquinho. A finalidade e o objetivo da lei de abuso de autoridade, onde que vocês vão encontrar essa definição? Essa definição, ela está no artigo 1º da lei, tá? Quem que é a autoridade que a lei de abuso descreve? A autoridade, ela está presente no artigo 5º da lei. Deixa eu colocar aqui. A autoridade, ela está presente no artigo 5º. Quem que é a autoridade para essa lei? É quem exerce cargo, emprego ou função pública. Esse cargo, esse emprego, essa função pública pode ser transitória e com ou sem remuneração. Então, quando eu falo assim, ó, sem remuneração, por exemplo, um mesário eleitoral, no momento que ele está exercendo aquela função, ele não tem, às vezes, um cargo, ele só está exercendo uma função pública ali, naquele momento. Ele não está recebendo. Mas se ele cometer um abuso, ele poderá ser penalizado de acordo com essa lei. Além disso, pode ser civil, essa pessoa ela pode ser civil ou militar. Tá. Então, assim, autoridade, de acordo com a lei, exerce cargo, emprego ou função pública, transitória, com ou sem remuneração, civil ou militar. E o particular, ele pode cometer abuso de autoridade? Em regra, o particular não comete. Por quê? Porque o particular, ele não exerce um cargo, uma emprego, ele não tem um vínculo com a administração pública.
Porém, se ele tiver em concurso com o funcionário público e ele tiver ciência, tem que ter essa palavra, tiver ciência, aí sim ele comete abuso de autoridade. Então, tem que ser bem técnico na hora da questão. O que vocês vão ver? O particular cometeu. Vocês vão ter que olhar, opa, ele sabia dessa condição? A questão vai ter que falar para você, ele tinha ciência da razão da função. Ele tem ciência? Tem. Ele responde por abuso de autoridade. Ele não tem ciência? Ele responde lá pelo Código Penal, tá? Então, o particular, vamos colocar assim, em regra, ele não comete abuso de autoridade. E como exceção, ele pode ser sujeito ativo, vamos colocar assim, se estiver em concurso com, vou colocar assim, funcionário público, e tiver ciência. Então, o particular, ele somente vai cometer abuso de autoridade se ele tiver em concurso com o funcionário público e tiver ciência dessa condição. Sendo assim, como a lei exige uma característica específica do autor, os crimes que estão elencados, eles são chamados de crimes próprios. E por que crimes próprios? Porque para ser realizado, a pessoa tem que estar em razão da função do cargo, tá? Então, assim, quem que comete? Qualquer autoridade que tenha um vínculo com a administração pública. Esse vínculo pode ser transitório, com ou sem remuneração. Esse agente ele pode ser civil ou militar. Particular pode responder? Pode, desde que tenha ciência e esteja em concurso com o funcionário público. Tá? Vamos lá. Outro detalhe, competências. Quem que é competente para julgar esses crimes? Vamos lá, em regra. Em regra, é a Justiça Estadual. Aqui, a banca adora confundir. Por quê? Como fala lei de abuso de autoridade, a banca sempre joga Justiça Federal. A Justiça Federal poderá atuar? Pode, mas como exceção. Ela pode, a Justiça Federal, quando que ela vai atuar? Quando houver, em detrimento de bens ou serviços da União, autarquias e fundação pública. Então, assim, competência, regra. Se a banca não falou nada de união, autarquia e fundação pública, você vai para onde? Você vai para a regra. Em regra, Justiça Estadual. Agora, se ela contou uma historinha para você, e naquela historinha tem algum bem, algum serviço da União que está envolvido, vai responder aqui, pela Justiça Federal. Tá? Outra coisa, em relação a crimes militares. Aqui eu chamo a atenção de vocês, porque a banca ela sempre confunde. Quando fala em abuso de autoridade cometido por militar. Aqui, quando fala, vamos colocar aqui, nós temos a Justiça Militar e nós temos a Justiça Comum. Quando fala-se em abuso de autoridade cometido por militar, quem vai julgar isso daqui é a Justiça Comum. A Justiça Militar está fora. Por quê? A Justiça Militar ela é regida pelo Código de Processo Militar. E quando você pega o Código de Processo Militar, não tem descrito crimes de abuso de autoridade. Como não está lá colocado esses crimes, eles vão para a Justiça Comum. Por quê? É um abuso de autoridade cometido por militar.
Mas lá no Código de Processo Militar não tem a descrição desses delitos. Então, eles vêm para a justiça comum. E o que a banca vai fazer para você? Ela vai dizer, ela vai afirmar que é na militar. Mas assim, para ser crime militar, tem que obrigatoriamente estar lá, na legislação deles. Tá? Essa é a diferença. É a mesma coisa assim, um exemplo, se eu tiver um abuso de autoridade junto com uma lesão corporal, exemplo, ali nesse caso eu vou ter 2 processos, um correndo na justiça comum por abuso de autoridade, por quê? Porque o abuso de autoridade não está na legislação deles, e outro correndo lá na justiça militar, por quê? Porque lá na justiça militar tem o crime de lesão corporal dentro do código deles. Todo mundo conseguiu compreender? Outra coisa que eu queria passar para vocês. Quando fala em criança e adolescente, crimes cometidos, criança e adolescente. Quando fala criança e adolescente, vamos colocar assim, versus o adulto. Quando eu falo em relação a criança e adolescente, em relação assim, a crimes, assim, por exemplo, porque o abuso de autoridade, daqui a pouco eu vou passar ali para vocês, tem alguns crimes ali que é falado, que é contra a liberdade de locomoção. Esses crimes, eles envolvem o quê? A prisão ou a apreensão. Então, assim, quando fala em apreensão, o adulto aqui no adulto fala em prisão, que são crimes contra a liberdade de locomoção. Quando é criança e falar em apreensão, isso daqui não vai para a lei de abuso de autoridade. Vamos supor assim, que eu sou responsável por uma delegacia ali que trabalha com criança e adolescente. E eu apreendo ilegalmente esse menor. Eu vou responder por abuso de autoridade ou vou responder no ECA? Eu vou responder no ECA. E quando falar prisão, eu estou falando de adulto. Se for adulto, abuso de autoridade. Então, isso daqui tem que estar claro para vocês. Porque a banca, ela vai narrar uma história, ela vai falar que um menor foi apreendido e por isso a autoridade cometeu abuso de autoridade. Não, tem uma legislação mais específica. Então, pelo princípio da especialidade, eu respondo lá pelo ECA. Então, cuidem essas diferenças. Para ser crime militar, tem que estar elencado no Código de Processo Militar. Para ser crime, se for qualquer outro crime que não esteja lá, justiça comum. Ficou tranquilo aqui? Então, vamos lá. Só mais uns detalhezinhos aqui para terminar. Então, o elemento subjetivo nesses crimes. O elemento subjetivo. O elemento subjetivo aqui é o dolo. Tem que ter o dolo de fazer, tá? Não responde por culpa. Os elementos são dolosos. Quando fala... Deixa eu colocar aqui em outra cor. Sujeitos ativo e passivo. Deixa eu só ver se eu coloquei todos. Sujeito ativo e sujeito passivo. Quando eu falo em sujeito ativo, é quem pode praticar o abuso de autoridade. O sujeito ativo, ele está elencado no artigo 5º da lei. Agora, quem pode ser o sujeito passivo? Quem recebe essa ação? Quem vai sofrer essa ação? Pode ser pessoa física e pessoa jurídica. Isso daqui também não está na lei. Tá? Não está assim, expresso lá na lei. Tá? Então, assim, pode ser pessoa física, jurídica, nacional ou estrangeira. Então, esse detalhe eu quis trazer para vocês, porque às vezes aparece o estrangeiro e a gente fica na dúvida. E aí, ele entra, não entra? Se o estrangeiro, por exemplo, vamos supor uma prisão ilegal que aconteceu, mantiveram ele lá. A pessoa que fez isso poderá responder? Pode.
Exemplo de pessoa jurídica. Eu tenho uma empresa e eu sou responsável, tenho uma empresa e eu sou responsável por uma delegacia que investiga crimes daquela natureza. Só que eu quero prejudicar aquela empresa. Vou lá e começo, sem autorização, vou lá e pego dados dela e começo a investigar sem autorização. Eu cometi um abuso de autoridade, tá? Então, deu para entender aqui as diferenças? Então, assim, pessoa física, pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, pode também ser sujeito passivo dos crimes de abuso de autoridade, tá? Vamos lá, então. As responsabilidades. Os crimes em espécie antes. Crimes em espécie. Os crimes em espécie, eles estão descritos no artigo 3º e no artigo 4º da lei. Então, pessoal, como que vocês vão fazer para, assim, às vezes difícil de decorar tudo. Aí nós temos um macete, tá? Para falar entre artigo 3º e 4º. No artigo 3º, ele fala assim, constitui abuso de autoridade qualquer atentado contra, né? Mais ou menos assim, né? Que vai lá. E começa a falar. Macete. Quem está no artigo 3º é os mesmos elementos que estão lá no artigo 5º da Constituição, lá onde fala direitos e deveres. Atentar contra a liberdade, locomoção, nananã. Se você ler o artigo, você vai ver que ele remete, eu até vou colocar assim, remete. Ele remete ao artigo 5º da Constituição Federal. Então, você viu alguma coisa, algum direito, alguma liberdade que está lá no artigo 5º e falou que a autoridade restringiu, que foi o caso aqui da nossa redação. Ali foi do arbitramento da fiança. Porque lá, se você estudar lá, se a prisão for ilegal e couber arbitramento da fiança, o delegado, a pessoa responsável, ela tem que arbitrar essa fiança. Se ela não faz isso, ela está cometendo um abuso de autoridade. Então, o artigo 4º são outros crimes. E até ele fala assim, constitui também crime de abuso de autoridade. Mas, assim, um macete aqui é que no artigo 3º estão, assim, os direitos e garantias, os direitos e as liberdades que estão previstos lá. Então, para facilitar um pouquinho o estudo na hora de fazer. Então, os crimes estão aonde? Artigo 3º e artigo 4º da lei. Tá. Responsabilidades. Responsabilidades. Como que o agente ele pode ser responsabilizado? Ele pode ser responsabilizado penal, civil e administrativamente. Essas esferas, pessoal, elas são independentes. Então, ele pode ser responsabilizado só na esfera penal, ele pode ser responsabilizado só na esfera civil, ele pode ser responsabilizado só na esfera administrativa. O que vai diferenciar? O crime que ele cometeu ali, tá? Isso daqui que vai diferenciar. Uma esfera pode interferir na outra? Só naquele caso, lembra da penal, que ele não cometeu nenhum delito, se provar que não houve crime, nada, aí ela pode, às vezes, influenciar na esfera administrativa, tá? Mas na civil, às vezes, ela permanece, né, pelos danos ali decorrentes. Então, dessas três. Aqui, de responsabilidades, eu só quero chamar a atenção de vocês para a esfera penal. Vou lá, no cantinho. Eu estou terminando aqui, ó. Tá. Então, aqui, ó, da penal. Vamos lá. Na penal, eu quero chamar a atenção de vocês, porque tem... Aqui, ó. Quando a pessoa for responsabilizada penalmente, aí, aqui, ó, quando fala vai ser a detenção. Vamos passar, a caneta não está funcionando. A detenção é detenção de... Deixa eu pegar aqui os prazos aqui. De 10 dias a
6 meses. Aqui, pessoal, vocês têm que... Deixa eu pegar uma caneta azul. Aqui tem que tomar cuidado, porque a banca, ela troca. Ela coloca 12 meses, tá? Tanto em questão objetiva, ou se você for fazer a redação também, quiser complementar. Então, detenção de 10 dias a 6 meses. Aqui, da perda do cargo. Deixa eu colocar aqui como está na lei. Perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer atividade. Deixa eu arrumar aqui. De qualquer atividade. Aqui, a atividade é função pública, tá? Vou colocar até aqui embaixo. Aqui é 3 anos. Diferente da função policial, que é 5 anos. Então, assim, ó, pessoal, quando fala em responsabilidade penal, a detenção é de 10 dias a 6 meses. A banca trabalha onde? Aqui. Ela joga 12, é 6. Outra coisa que a banca trabalha é aqui, ó. Porque você vê o prazo de 3 e o prazo de 5 anos, tá? Aí, quando for assim, você cometeu um abuso de autoridade, e você não está na sua função policial, você vai ter a perda do cargo, a inabilitação para o exercício de qualquer atividade pelo período de 3 anos. Quando é função policial, você não vai poder exercer... Aqui tem outro detalhe também que eu não coloquei. É no município... deixa eu colocar aqui. No município da culpa. Você não vai poder exercer essa função policial no município da culpa pelo prazo de 5 anos. Macete que eu fiz para decorar isso daqui. Falou em função policial... eu sei que eu sou meio louca, mas tudo bem, tá, gente? Tem aqui, ó. Aqui tem o C de 5 anos. Foi assim que eu guardei. Falou em qualquer atividade, aqui não tem nenhum C, então é 3 anos. Falou em policial, tem um C lá de 5 anos. E assim, eu sei que parece loucura, mas lá na hora do momento assim, que você olha, você lembra, não, tem aqui o C, aqui é 5 anos, você acerta a questão, tá? Então, assim, só cuidar com os prazos, cuidar aqui com o período, e é detenção, não é reclusão, igual a banca joga. Detenção de 10 dias a 6 meses, perda do cargo. Outra coisa, da ação penal, para a gente finalizar. A ação penal aqui, ela é pública, incondicionada. Então, quando eu falei lá para vocês que poderia o policial ou o juiz receber essa representação, é porque a ação penal, nesses crimes, é pública incondicionada, tá? Então, não precisa da pessoa para dar início para a ação penal. Então, por isso que pode também o juiz ou o delegado receber e encaminhar esse processo adiante. Então, seria isso daí. Alguém tem alguma dúvida? Não, ela continua. O que vai é só a competência, quem que vai estar julgando. É que os crimes elencados, eles são de ação penal pública incondicionada, entendeu? Você tá. Ele perguntou aqui sobre em relação se mudar o processo se o processo sai ali da justiça comum da justiça estadual e for para a justiça federal, se mudaria o tipo de ação. Não, mantém o mesmo tipo de ação. Então, assim, ação penal pública incondicionada. Então, o que significa incondicionada? Eu não preciso de representação para iniciar, para dar o start no processo penal.
Tá? Então, a partir do momento que o Ministério Público, a autoridade superior, lá competente, o juiz, que nem eu coloquei como exceção, ou o policial não, o delegado, tiverem ali o conhecimento desse ato, eles podem ir lá, apresentar para o Ministério Público lá, para dar início para a ação penal. Então, a ação penal em si, ela não modifica. Tá? Mesmo saindo de uma esfera, indo para outra, ela não vai se modificar. Tá? Tranquilo? Mais alguém? Uma dúvida? Conseguiram entender? Então, beleza. Então, pode. Agora, vamos mudar de novo. Bom, gente, então, vamos construir a redação. Vamos ver como é que a gente vai montar a partir disso. Eu trouxe um modelo de redação e a gente vai colocando aí no quadro os parágrafos. E, Dani, aí eu quero colocar um parágrafo, eu quero que você faça um apontamento técnico, tá? Sobre o conteúdo colocado ali, se ele é condizente. Eu acho que eu vou começar no começo. Começar daqui, né? Bom, o início aqui, para a redação, a introdução, ó, essa redação ela tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, tá? Então, a gente tem ali 3 tópicos a serem respondidos, 5 parágrafos, já dá para imaginar um parágrafo introdutório, cada um dos 3 parágrafos do desenvolvimento respondendo a um aspecto, e a conclusão ali para fechar, tá? Então, o início é um início básico, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, o qual rege a vida em sociedade. Isso aqui serve para qualquer redação. Qual rege a vida em sociedade. Encontrei poucas introduções dessa no edital simulado. É importante mencionar e aqui a gente pode colocar qualquer tema a respeito da lei de abuso de autoridade. E aí a gente coloca, entre parênteses, o número da lei. 898, é isso? /65. Que pune condutas. E aqui já tem uma pequena explicação. Que pune condutas atentatórias. A liberdade de locomoção. Veja que é uma explicação básica. Isso daqui você consegue colocar para toda a lei. E a outros direitos constitucionais. Fechou aqui o primeiro período da introdução. Então, aqui, a gente consegue colocar, mencionar a respeito da lei, né, o número que está aqui da lei, o nome da lei. Isso daqui é estrutura móvel, é estrutura que você pode retirar. Que pune condutas atentatórias à liberdade de locomoção e outros direitos constitucionais? Também. Então, aqui, esse outro trecho aqui, dá para retirar. A gente está falando da lei de desarmamento, a gente está falando da lei de abuso de autoridade, a gente está falando da lei de qualquer coisa. Então, veja que você já tem ali esse esqueleto, ele é um esqueleto mais polido. Não é aquele esqueletinho,
Ao se falar sobre tal coisa, é importante destacar tal coisa. Né? Aquele lá é o esqueletinho inicial. À medida que você vai evoluindo na escrita dos textos, você vai deixando um pouquinho mais polido. Esse aqui já é um pouquinho mais polido, porque você vai colocar o número da lei. O número da lei está colocado no material, é legal que repita. Ah, professora, mas já tem no tema da redação. Não importa. A minha dissertação, ela não pode ter uma muleta, que é o texto de apoio. O texto de apoio, se é um caso hipotético, ele serve para a escrita da redação, mas eu tenho que retomar os pontos ali. Eu tenho que retomar o número da lei. Ah, mas já está mencionado lá. Não importa. Retoma o número da lei, traz uma explicaçãozinha breve, está vendo? Não foi muito longa, não é espaço para isso. O problema é, às vezes o cara ele quer mostrar tudo o que ele sabe logo no começo da redação. Respira fundo, meu filho, né? Relaxa, deixa que na hora certa você vai mostrar aquilo que é preciso. Aqui você não tem que mostrar nada ainda. Então, esse é o primeiro momento aqui, ainda não terminou. Em relação ao exposto, porque a gente tem um caso hipotético, tá? Então, em relação ao exposto e ao caso narrado, porque a gente vai falar da lei e da situação hipotética, cabe citar se a autoridade policial, e aqui tem uma retomada dos tópicos, se a autoridade policial cometeu o crime de abuso, cometeu o crime de abuso de autoridade e se há a possibilidade de um particular cometer esse delito, bem como, olha o conectivo aqui, aditivo, bem como as hipóteses de responsabilização civil, penal e administrativa. Beleza, fechou aqui o primeiro parágrafo introdutório. Então, não tem nada demais aqui. Eu tenho um parágrafo que está articulado em 2 períodos. Aqui também, ó, em relação ao exposto... Opa, peraí. Isso aqui é o fixo. Em relação ao exposto, a gente não precisa alterar. Isso aqui permanece. E ao caso narrado, vai depender. Se for uma situação hipotética, você pode deixar até aqui. Cabe citar se, agora que sim, a autoridade policial cometeu o crime de abuso de autoridade e se há a possibilidade de um particular cometer esse delito, bem como é o nosso conectivo aditivo. Além de que, ademais, as hipóteses de responsabilização civil, penal e administrativa. Então, aqui, a introdução, o esqueletinho está montado. Tem gente que se perde aqui. Infelizmente, eu vejo muita redação que a introdução fica um calhamaço. O cara já quer responder várias coisas ali no começo para poder desdobrar sobre essa informação. Muita gente gosta desse conteúdo de lei. E gosta de caso hipotético, gosta de analisar. E aí a pessoa se alonga muito na redação, colocando informações que são desnecessárias. Aqui eu só tenho que apresentar sobre o que é que eu vou falar. E às vezes o cara quer dizer qual é a lei, quando foi criado, quem criou a lei, por que foi criada essa lei, uma situação, um exemplo da aplicação daquela lei, um caso específico para...
E o cara quer colocar um monte de informação. Você vê que a pessoa domina o conteúdo, mas ela não sabe responder aquilo que foi perguntado. Sabe quando você pergunta para alguém assim, e aí, tá tudo bem com você? Você tá com uma aparência? Tá tudo bem? E aí, ao invés do cara responder, tá, ou não, ele responde, por quê? Parece que tem alguma coisa errada comigo? Ele não responde. Ele faz outra pergunta, ele se delonga. A redação é a mesma coisa. Se tem uma pergunta, se tem um apontamento, responda aquilo que é perguntado. Vai especificamente ao ponto. Não precisa se arrastar muito. Aqui está separado em 2 períodos. Esse modelo ele serve para qualquer tipo de redação que trabalhe com o caso de leis. E agora, nessa sequência próxima de temas que a gente vai trabalhar no presencial, a gente só vai trabalhar lei. Cada uma das leis. Tudo de novo. Situação hipotética, criado, né, situação hipotética, ou então questão teórica, cada uma das leis. Por que isso? Porque o cara não responde aquilo que é perguntado. Não vamos trabalhar mais tema aberto? A gente vai trabalhar tema aberto também. Mas as pessoas têm dificuldade. Gente, a maior dificuldade que eu percebo é na escrita do texto. Dá uma pena. Olhar uma redação e falar, cara, a pessoa domina o assunto, mas ela não sabe expressar. Ela não sabe expor a informação como deveria ser exposta. Não é um concurso para quem faz o melhor texto, não. Os textos não são comparados uns com os outros, não. É olhar na unidade do texto e perceber se ele é condizente com aquilo que foi pedido. Às vezes tem gente com uma escrita excelente que não responde. Outras com uma escrita meio deficitária. Você percebe que o cara tem alguns problemas ainda, repete muito gerúndio, pontuação, mas é extremamente pontual. Vai e responde. Aí o cara fica indignado. Porra, olha só, o cara tem um monte de problema aqui com a escrita, eu que escrevo super bem, tirei uma nota menor. Mas por quê? Porque não correspondeu àquilo que foi pedido. A banca é assim. A banca não vai querer saber se você é parente do Machado de Assis ou do Tiririca. Não. Ela vai querer saber se você sabe escrever a redação. Quando a gente organiza um pensamento assim, e é necessário repetição, 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 não tem como. Como é que a gente chega num modelo, num padrão, repetindo, testando, vendo como é que fica melhor, como que eu gravo melhor esse tipo de estrutura para poder utilizar? Não é do nada que vai sair. Como é que eu vou saber se está boa a minha estrutura? Praticando, fazendo simulado, testando, vendo se aquilo ali tem algum apontamento, se tem alguma marcação, se está dizendo que está muito longo, se está dizendo que está muito curto, se está dizendo que está exagerado, se está senso comum. Mas eu tenho que treinar, praticar. Gente, foi-se o tempo. Sinto muito dizer, mas foi-se o tempo. No Brasil contemporâneo, né, chefe? No Brasil contemporâneo, a sociedade... Ainda posso usar? Claro que pode. Mas a gente tem estruturas, olha só, fáceis e que servem para qualquer proposta que envolva a lei. O que você precisa ter? Você precisa ter possibilidades. Aqui a gente está falando de um texto extremamente técnico. Você precisa responder aos apontamentos. À luz do ordenamento jurídico brasileiro, serve para qualquer coisa. Não é muito mais bonito? À luz do ordenamento jurídico brasileiro, o qual rege a vida em sociedade, do que no Brasil contemporâneo, né? Concorda? Pô, isso aqui fica bem melhor. Senhora, mas no Brasil contemporâneo é mais fácil de decorar. Tá bom, então, né? Então continua, faz o que você quiser. Mas olha como fica muito mais polido, tá? Bom, aí o primeiro vai pedir-lhe a você. Nessa situação, a situação apresentada lá do delegado, enfim, a autoridade policial cometeu abuso de autoridade? Justifique. Então, conectivo genérico. Primeiramente, porque você vai ter que elencar os pontos. Então, na ordem que a banca pede. Eu vou deixar por último. Não. Faça na ordem que a banca pede. Eu fui corrigir o edital simulado, como eu falei, as redações. Porra, tinha 3 aspectos lá para o cara colocar.
Aí ele coloca primeiro, o que motivou a criação do Estatuto do Desarmamento? Porra, esse era o segundo aspecto, e o cara quer começar a redação falando disso. Qual que é a lógica? Ah, mas ele está respondendo, sim, fora da ordem, para deixar a banca extremamente puta da cara, com raiva do cara. Ah, mas tá bom, mas respondeu, fora da ordem, tá respeitando a estrutura. Ah, se tiver o modelo, tudo bem, né? Fazer o quê? Mas aí o cara começa a responder e ele esquece do primeiro tópico. Ele deixa. Já vai falar porque é importante. E vários Bolsonaros na redação, tá? Só para dizer a vocês, assim. Vários. Mas vários. De do bom e do morto, tem que andar armado mesmo, tem que lá. Só não achei primeira pessoa, com a glória do Senhor, né? Eu acho, eu não vi isso. Mas, muita gente achando que era argumentativa. É igual isso aqui. É argumentativa essa redação? Não, você tem que mostrar o que é. Só que quando você não tem uma lei muito específica assim, o cara acha que é argumentativa. Ele tem que colocar a opinião dele, e não é. E não é. É um texto expositivo. Olha só, primeiramente, o delegado de polícia, olha como responde ao questionamento. Cometeu o delito do artigo... Cometeu o delito do artigo 3º da lei 4.898 de 65. Para não repetir lei do abuso de autoridade, vírgula. Atentar contra a liberdade de locomoção. Atentar contra a liberdade de locomoção, vírgula, assim como o crime, já vai julgando aí, tá, Dani? Como o crime do artigo 4, vírgula, levar à prisão, ou nela manter quem quer que se preste, a pagar fiança. Então, aqui ele já respondeu. Aqui o texto já respondeu. Fechou. É, texto de lei. É salutar, olha que bonitinho, frisar, vírgula, ainda, vírgula, que, conforme, porque eu tenho que explicar, tenho que justificar, conforme o Código de Processo Penal, e aí cita, coloca o CPP aqui, porque é a primeira menção. O delegado só pode arbitrar. O delegado só pode arbitrar fiança em sede policial. Em sede policial, aos delitos cuja pena não ultrapasse,
4 anos. E isso é verificado com exatidão. Isso é verificado com exatidão. Ao caso em tela. Ao caso em tela, que é o porte ilegal de arma de fogo. Que é o porte ilegal de arma de fogo. O texto tem 30 linhas, tá? De uso permitido tipificado no artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Colocou tudo, né? Vamos ver aqui. Achei só um pouco extenso aqui, vamos ver se dá para melhorar um pouco. Primeiramente, não, acho que dá para deixar. Aí eu coloco mais um parágrafo lá, daí a gente faz uma análise total e passa para o próximo. Pode deixar. Primeiramente, o delegado de polícia cometeu o delito do artigo 3º da Lei 4.898/65. Atentar, aqui o aposto, né? Atentar contra a liberdade de locomoção, assim como o crime do artigo 4º. Levar à prisão ou nela manter quem quer que se preste a pagar fiança. Fechou aqui. Então, ele respondeu. Ele está dizendo, ele cometeu o delito. Aqui é a nossa resposta. O que eu digo sempre? Olha lá, o texto ele pergunta, a autoridade policial cometeu abuso de autoridade? E aí, está dizendo aqui que ele cometeu o crime. É necessário responder logo de cara? Sim. Responda. Sabe por quê? Quando a banca faz a leitura, ela quer achar a sua resposta. E é uma resposta desse jeito. Eu retomo um pedacinho da pergunta e respondo. O delegado de polícia cometeu o delito. E não do tipo, primeiramente, sim. O que é isso? A gente responde assim. Primeiramente, sim, ele cometeu. Ponto. Ah, professora, mas respondeu. Sabe a época de escola que você tinha resposta completa, o professor cobrava? Era isso, já era um treino para a redação. Já era um treino. O delegado de polícia cometeu o delito. Veja que aqui não existe possibilidade de outra interpretação, senão a de que ele realmente cometeu. A resposta está logo de cara. A resposta. Fechou ali, colocou o texto da lei bonitinho. E aí ele continua. É salutar frisar ainda. Por que coloca isso? Porque está ali, ó. Justifique que, conforme o Código de Processo Penal... Ah, professora, não poderia ter colocado só o CPP? Não, você não mencionou ainda o CPP. Agora você pode. Se ao longo do texto for retomar, eu só coloco o CPP. Primeira aparição, coloco o nome bonitinho. O delegado só pode arbitrar fiança em sede policial aos delitos cuja pena não ultrapasse 4 anos, e isso é verificado com exatidão ao caso em tela, que o porte legal de arma de fogo de uso permitido tipificado no artigo 14 da lei, número 10.000 e alguma coisa. Enfim, olha só. Aqui não tinha... A gente tem algumas pontuações, algumas vírgulas em sede policial, aos delitos cuja pena não ultrapasse 4 anos. Isso é verificado com exatidão ao caso em tela, que é o porte legal de arma. A gente tem algumas interrupções aqui. Para quê? Para ir aos poucos. Isso é verificado na sede policial, no caso em tela, nessa situação, tá? Pode fazer esses intervalos para não colocar o texto todo direto, mas só tem que tomar um pouco de cuidado para não perder a informação ali no meio, que às vezes a pessoa coloca muitos... Eu quero que você veja, ó, tenho 3 palavras aqui. Tenho 2 palavras aqui. Eu tenho interrupções muito breves.
Eu não tenho orações ali no meio. Quando eu coloco uma oração deslocada aqui no meio, eu causo dificuldade na hora de entender. Aqui são só expressões, estruturas formadas por 2, 3 palavras. Aí é como se fosse uma vírgula, um pouco mais alongada, uma pausa um pouquinho mais alongada para você ir processando a informação para chegar ao final. Fechou. Respondeu e justificou. Algum apontamento aqui? Tá tudo ok? Tá bem completinho, né? Eu também achei bem completinho. E conforme eu estou escrevendo aqui, fazendo essa leitura, eu estou lembrando que você acabou de falar. Ali, olha só. Então, o que a Dani falou dá para colocar tudo em texto. Fala aqui, então vem aqui falar isso. É uma dificuldade o microfone. Assim, como eu expliquei para vocês, na redação, artigo 3º, ele sempre remete ao artigo 5º da Constituição. E tá vendo? Agora, vamos junto aqui, vamos junto. Aí, ó, ele colocou, ó, artigo 3º, aí ele trouxe bem certinho, atentar contra a liberdade de locomoção. Oi? Ah, tá, pera, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Coloquei certo, né? Porque senão depois eu vou ficar... Então, assim, aqui, ó, ele colocou certinho. Então, lá na hora do texto, você viu que tem liberdade de locomoção. Lembra lá do artigo 5º. Então, falou em artigo 3º, ó, só você lembrar que lá no artigo 5º, liberdade de locomoção é um direito fundamental. Então, todos esses direitos estão elencados lá. E aqui é a mesma coisa, artigo 4º. Aí ele já colocou, ó, o texto literal, levar à prisão e nela manter quem quer que se preste a pagar a fiança. E, para justificar, ele buscou lá na legislação específica. Ó, ele trouxe a lei do desarmamento, ele trouxe o Código de Processo Penal, então ficou bem completa a resposta. Porque o que ele fez? Ele intercalou o que estava lá no texto, ele pegou as informações e ele só reescreveu o que estava lá com a linguagem técnica. Entendeu? Por isso que nós devemos trazer isso ao nosso favor. Nós conhecemos a legislação, nós sabemos o que está acontecendo no Código Penal, nós sabemos o Código de Processo Penal, nós sabemos as leis. Se nós juntarmos tudo isso... E outra coisa, na parte de responsabilidade, nós não sabemos lá de administrativo? Nós podemos, para justificar, ele pode ser responsabilizado nas 3 esferas. Porque o que acontece? Quando a gente pede de responsabilidade, né, Janê? O pessoal, não, ele pode ser responsabilizado na esfera penal, civil e administrativa. Ponto. Não, explica. Ele pode ser nessas 3 esferas. Porém, se o crime não tiver, foi provado que não teve autoria, que não ocorreu aquele crime, que o fato foi atípico, isso poderá se estender até a esfera administrativa, nesse caso. Porque vocês têm esse conhecimento lá do administrativo. Então, temos que trazer isso ao nosso favor. Tá? A gente pode trazer. Tem que cuidar para não misturar as coisas. Mas que pode trazer, pode. Foi o que ele fez aqui. O que ele fez? Ó, ele pegou o que estava escrito. Ele viu lá, estava falando de liberdade de locomoção, nananã, juntou aqui no primeiro para responder. No segundo, o que ele fez para justificar? Assim, por que ele cometeu esse crime? Ele cometeu porque lá no Código de Processo Penal fala isso, que se o crime for até 4 anos, o delegado é obrigado a arbitrar a fiança. Então, se ele não arbitrou, de acordo com o CPP, ele cometeu esse crime. Ele justificou o motivo. E, além disso, o crime que estava descrito lá é o crime de porte ilegal de arma de fogo, o qual está linkado na Lei 10.826, que a pena dele é menor de 4 anos. Então, isso justifica o motivo dele ter cometido abuso de autoridade. Entenderam? Vocês viram a ligação? Como que vocês conseguem? Vocês têm todos os conhecimentos. É só, como diz a Janaína, tem que juntar, trazer ali. E assim, pessoal, outra dica que eu sempre falo para vocês. Pegou ali a folhinha de redação, escreve do lado. Porque assim, ó, tá vendo? Ó, eu estou usando o quê? Aqui, o CPP, a 10.826 e a Lei de Abuso de Autoridade. Eu estou usando 3 institutos aqui. Então, para não fazer confusão na hora de escrever, coloca ali do ladinho. Ele cometeu e está na Lei 4.898. Está na Lei de Abuso de Autoridade, é o artigo 3º e 4º. Aí depois eu vou justificar com o CPP, porque lá está escrito isso. E coloca do ladinho, porque daí você tem um norte. Aí é só você usar os conectivos e pronto. Está respondido, né? Voltando, então.
Jason, viado. Opa, Jason. Desculpa aí. Então, olha só. E deixa eu até destacar, né? O conectivo aqui. Ainda. Que é aditivo também, tá? Então, às vezes a gente fica meio perdido. Ah, mas aqui não tem. É salutar, frisar ainda. Tá vendo? E esse trecho todo aqui serve para qualquer justificativa, tá? Então, aqui, primeiro ponto, tudo ok. Vamos lá para o nosso segundo questionamento. Ele pergunta sobre, em relação ao particular, caso esse concorra para a prática de delito em concurso com agente público, ele poderá ser considerado sujeito ativo desse crime? Em caso afirmativo, cite um exemplo e justifique. Então, você tem lá, ó, como começa com conectivo. Em consonância... Opa. Em consonância a esse cenário, é o conectivo, a expressão conectiva. Pode-se destacar, viu? E assim, pode-se destacar e não podemos destacar. Ah, mas está errado, podemos? Não, não está errado, mas assim fica melhor. Você está apresentando uma situação, um fato, você está analisando um caso hipotético, então não se misture, tá? Coloca, pode-se destacar que, vírgula, em regra, você escreveu isso várias vezes hoje, né, Dani? Em regra, não é possível, porque, ó, existe a situação em que é, né? Não é possível que um particular, ó como já responde a pergunta, que um particular possa ser sujeito ativo, possa ser sujeito ativo. Hã? É, parece que você leu para depois fazer. Possa ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Respondeu. Fechou aqui. Vai continuar. No entanto, ó, o conectivo adversativo. No entanto, por força do artigo 30? Porque essa pessoa colocou aqui. Meu Deus do céu. 30 da parte geral do Código Penal brasileiro, que estabelece o concurso de pessoas. Ó, o que você falou mesmo. Estabelece o concurso de pessoas. O cidadão poderá responder. Com o funcionário público. Com o funcionário público, vírgula, desde que saiba dessa qualidade. Explicou, fechou aqui, mas vai continuar. Dessa forma, vírgula. Nada impede
que um cidadão comum possa ser sujeito ativo em um delito da Lei 4898/65, é isso. Aqui, acho que ficou faltando uma coisa. Dá o exemplo. A gente pode acrescentar aqui, ó. Dessa forma, nada impede que um cidadão comum possa ser sujeito ativo em um delito da Lei 4.000, nananana, vírgula. Como? Tem caso a pessoa? Como no caso em que um particular em concurso com um policial efetue uma prisão ilegal. Pronto. Mas em que um particular em concurso com um policial pode. Uhum. Fica melhor. Fica melhor. Então, olha só. Olha lá. Em consonância a esse cenário, pode-se destacar que, em regra, não é possível que um particular possa ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Então, respondeu. Porque a pergunta é se ele pode ou não fazer tal coisa. E aí você tem aqui, inclusive, em consonância a esse cenário, pode-se destacar que... E aí, veja, o que a pessoa tem aqui? Conhecimento do assunto e domínio do conectivo. Gente, mais nada. Mais nada. Ah, mas é muita coisa, não. Prática na hora da escrita. Só isso, prática na hora da escrita. Código, a parte geral, né? É alguém que está estudando bastante, que sabe bastante da lei, e é bem isso. O mais legal dá para você trabalhar com essa, que a gente chama com intertextualidade, que é trazer não só aquilo que está sendo pedido, eu trago outras informações que podem trazer mais peso para o texto, mas veja, essas informações, elas são algo a mais, elas não são a resposta do questionamento. Quando está sendo perguntado, está sendo respondido. Mas a justificativa que está sendo trazida, que está sendo colocada aqui, é que mostra o conhecimento da pessoa em outras áreas. Outras áreas não, mesma área, mas eu digo que tem domínio sobre o conteúdo. Exato. Então, veja, professor, eu gosto de trazer conhecimento, eu gosto de estudar penal, processo penal, código penal, eu gosto de estudar isso aí. Posso trazer? Pode, ó, desde que caiba. Só que isso não pode ser a fundamentação mais importante. Ou, no entanto? No entanto... Por que no entanto? Por que ele colocou no entanto? Porque ele disse que, em regra, não é possível que o particular possa ser sujeito ativo de crime de abuso de autoridade. Foi o que a Dani colocou. No entanto, por força do artigo 5º da parte geral, existe essa possibilidade, que foi aquela que ela trouxe, que estabelece o concurso de pessoas, o cidadão poderá responder com um funcionário público desde que saiba dessa qualidade. O cara sabe que a condição... Aonde? Você diz? Ah, sim, desde que... Vamos até destacar. Desde que saiba dessa qualidade. Dessa forma, ó, o conectivo de novo. Aqui a gente tem um pouquinho mais de períodos. Dessa forma, nada impede que um cidadão comum possa ser sujeito ativo em um delito da lei número 4898, como no caso em que um particular em concurso com um policial efetue uma prisão ilegal.
Você viu que o nosso exemplo não foi, foi agora? Não precisa ser, ai, tem que pensar numa situação, deixa eu ver. Um cara estava na rua um dia, e daí. Não precisa ser uma história, uma narrativa, é o fato. Dá um exemplo disso daí. Como pode acontecer? Um cara que está com um policial junto com o cara faz uma prisão ilegal e o cara está junto e ele sabe que aquilo ali é ilegal, que ele está junto com o policial. Pronto. Concorreu também. Então, a estruturação, você vê que ela vai numa crescente e ela respeita exatamente o que está colocado aqui. Em relação ao particular, caso esse concorra para a prática de delito em concurso com agente público, ele poderá ser considerado sujeito ativo desse crime? Está aqui. Em regra, não é possível que um particular possa ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Respondeu. Beleza. Aí vai lá. Em caso afirmativo, cite um exemplo e justifique. No entanto, está aqui, ó, o caso afirmativo, a justificativa e o exemplo aqui para fechar. Então, posso fazer desse jeito? Não pode, deve fazer desse jeito. Responda e depois vá justificando, trazendo ali o ordenamento jurídico, a posição, o trecho mais técnico para essas explicações. Você quer falar alguma coisa desse trecho? Tá, ok? E aí a terceiro e último apontamento diz, com base na Lei 4898, o agente que comete abuso de autoridade pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Ponto, é uma afirmativa. Não é para você responder. Parece bobagem, mas o Evandro fala, as coisas não são óbvias. Tem gente que vai olhar isso aqui e vai escolher. Vai falar, ele pode ser responsabilizado penalmente, administrativamente. Não, a questão não está perguntando, ela está afirmando isso aqui. Sendo assim, cite no mínimo 2 sanções previstas nesse ordenamento e explique-as. Além disso, começamos com o conectivo, ó. Além disso, por quê? Porque eu tenho que acrescentar a terceira informação. É essencial observar o artigo 6º da referida lei. Vírgula. O qual traz 3 formas e esferas de responsabilização. Civil. Vou colocar. Administrativa e a penal. Ele mudou a ordem aqui. Tá. E a penal. Sendo assim, eu só mudaria a ordem para deixar a mesma da banca, mas a pessoa não fez isso. Na civil, ele poderá ser obrigado. Ressarcir financeiramente a vítima. Na administrativa, poderá ser apenado
poderá ser apenado com uma simples advertência. Advertência. Até com uma demissão. Até com uma demissão a bem do interesse público. A bem do interesse público. Vírgula. Bem como na esfera penal poderá perder seu cargo público ou ficar inabilitado para a função por até 3 anos. Beleza. Então, aqui tinha que mencionar, o texto fazia uma afirmação, né? Cite no mínimo 2 sanções previstas nesse ordenamento e explique-as. Então, você tem, além disso, conectivo aditivo. É essencial observar o artigo 6º da referida lei, o qual traz 3 formas, e aí trouxe a civil, a administrativa e a penal. Fechou aqui. Eu deixaria a mesma ordem que a banca deixou, porque ela colocou, a administrativa ficou por último, né? A civil, a penal e a administrativa. E a administrativa ficou por último. Aqui a pessoa colocou no segundo lugar. Ai, professora, eu vou ser penalizado por isso? Não, porque está tudo bonitinho, está tudo respondido. Mas a gente tem que fazer sempre para evitar qualquer coisa. Então, deixa na ordem que a banca colocou. Que às vezes na hora da escrita, a pessoa pode até ter feito direitinho no rascunho. Aí, na hora de escrever, colocou administrativa em segunda e falou, putz, cara, agora já era. E aí continuou. Mas não vai ser penalizado por causa disso aqui não, tá? Sendo assim, aí você tem aqui, na civil ele poderá ser obrigado a ressarcir, aqui você tem o primeiro apontamento, vou pegar um azul aqui, a ressarcir financeiramente a vítima. Na administrativa poderá ser apenado com uma simples advertência, até com a demissão a bem do interesse público, a segunda, bem como, aí você tem mais um conectivo aditivo, na esfera penal poderá perder seu cargo público ou ficar inabilitado de função por até 3 anos, o terceiro. Então, explicou 3, trouxe cada uma delas. E a questão pedia, no mínimo, 2, pelo menos 2. Sendo assim, cite, no mínimo, 2 sanções. Então, ele colocou 3, cada uma das esferas. E se eu não soubesse uma, colocasse só 2? Beleza, a banca colocou, no mínimo, 2. Aqui, para ficar bonitinho, colocou nas 3. A pessoa sabia nas 3, colocou nas 3. Então, sem problema. Pode ser feito assim? Pode. Eu não tenho que mencionar exatamente o que a banca pede, a quantidade que a banca pede? Não. Quando ela coloca mínimo, aí eu tenho que pensar, no mínimo 2. Vai ser problema se eu mencionar uma sanção. Porque, putz, eu só sei uma e a banca está me pedindo 2. Vou ser penalizado? Vou. Serei penalizado. Por quê? Porque ela pediu 2. Agora, como ela só pede mínimo, ela não pede máximo, você pode mencionar quantas couberem aí, quantas você achar melhor. Dani, algum apontamento? Vem aqui. Vou ficar craque. É para a gente treinar. Colocar. Treino. Vamos
Vamos fazer. Então, aqui, ó, ele citou tudo certinho, ele respondeu, beleza. Aí só faltou assim, eu, por exemplo, eu iria terminar, não, mas só vou falar ali. Eu terminaria justificando o porquê que ele vai ser responsabilizado. E aonde que a gente vai buscar essa justificativa? Na Constituição. Portanto, será responsabilizado nessas esferas, pois, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, é dever, né, o princípio da moralidade administrativa. Para preservar o princípio da moralidade administrativa, o agente público deverá ser responsabilizado nessas 3 esferas. Entendeu? Aí você consegue fechar e justificar o porquê das 3, porque ali ficou... Se você, assim, a gente considera, ele respondeu? Respondeu. Mas parece assim, não sei se você sentiu, assim, que parece que faltava alguma coisa para finalizar a ideia. Portanto, será responsabilizado nessas esferas, uma vez que o artigo 37 traz o princípio da moralidade administrativa, entre outros princípios, né? E só para fechar ali o trecho, ali, para ficar certinho. A gente tem isso. Quando a gente faz redação, corrige muita redação, a gente sente exatamente isso. Você lê, você fica faltando uma coisinha aqui. Não é uma coisa técnica, mas é um fechamento de texto. Os parágrafos, eles são agrupados com começo, meio e fim. Aí, quando a gente encontra um parágrafo que tem começo, meio, e tá legalzinho, tipo, esse do artigo 37 é um algo a mais que você vai colocar. É só para fechar o parágrafo. Ah, mas fica bem melhor no texto. Faça isso. A ideia é, nunca faça pelo mínimo. Nunca faça, não, tá bom, isso daqui já era. Se você pode fazer melhor com as condições que você tem, porque você não vai fazer melhor? Porque você vai fazer o mínimo. Quem faz o mínimo, tira o mínimo, fica ali no mínimo e vai estar sempre no mínimo. Ah, eu tenho mais um pouquinho, posso colocar. Nem vai acrescentar na minha pontuação, porque já está respondido aqui. Só que vai ficar melhor no meu texto. Então, eu vou fazer. Dá 1,5 linha, 2 linhas no máximo. E aqui é a parte que você, de fato, está pontuando. Porque a introdução e a conclusão é só cumprir tabela. É só para o texto fechar como texto. A parte com mais peso que você tem é a parte do desenvolvimento. Então, como é que eu vou fechar o desenvolvimento de qualquer jeito? Não, vamos fechar com chave de ouro. Vai lá, coloca o artigo 37, como a Dani colocou, fechou o texto, encerrou, acabou. Porque, ó como vai fechar? Só vou colocar esse finalzinho da conclusão e a gente já faz intervalo. Não tem nada mais. Portanto, se eu coloquei um portanto aqui, aí teria que colocar um logo aqui. Tá? Vamos colocar ali. Logo, vírgula. Observa-se que a Lei 4898/65 foi criada, vai colocar aquilo que você falou no começo, com a finalidade de inibir a prática do abuso cometido por policiais. Cometido por policiais, vírgula, principalmente acerca da liberdade de locomoção. Acerca da liberdade de locomoção. Fechou. Por fim, vírgula, com ênfase
essa lei não só norteou, a criação da carta, a criação. Agora, não sei, aí você vai ter que me dizer aqui, Dani, a Carta Magna de 1988, em relação aos direitos. Pela data eu acho que está certo. Os direitos e as garantias fundamentais. Fundamentais, vírgula, mas, vírgula, também, vírgula, veio ao encontro, olha só, não de encontro, hein? Veio ao encontro do respeito ao quê, gente? Olha só. Óbvio, né? A dignidade da pessoa humana, básico. Isso aqui é igual no Brasil contemporâneo, só que para conclusão. Né? Um apontamento? Vamos lá. Aqui, ó, eu só corrigiria, né? No caso, ele colocou assim, ó, observa-se que a lei foi criada com a finalidade de inibir a prática de abuso cometido por policiais. Parece que só os policiais cometem, entendeu? Então, aqui teria que ser trocado e colocado, inibir a prática de abusos cometidos pelas autoridades, porque não é só policial que vai a liberdade de locomoção, porque a liberdade de locomoção, por exemplo, eu sou particular, eu tenho lá não só o particular, assim, com um hospital mesmo. O hospital, às vezes, pode ser um hospital público, ele restringiu a liberdade de locomoção da pessoa ou algo desse gênero. Então, não só os policiais, porque senão você está restringindo, que você está dizendo assim, ela foi criada só para os policiais. Não, ela não foi criada só para os policiais. E dependendo do corretor, se ele tem esse conhecimento, ele desconta. Porque não foi essa a finalidade. Foi, igual eu falei para vocês, ela foi criada para inibir o quê? Das autoridades, que pode ser qualquer autoridade que esteja em cargo, emprego ou função pública, transitório sem remuneração. Um particular está servindo de mesário, naquele momento, se ele cometer um abuso, ele responde aqui. Tá? Dependendo, assim, o crime, tudo certinho. Mas ele pode estar cometendo? Pode. Se ele está exercendo uma função naquele momento, ele pode também se enquadrar, dependendo das questões. Então, só seria isso. Cometido por autoridades, né? Que daí fica, só para ficar. Bom, e aí então, ó, logo, para a gente fechar, observa-se que a Lei 4898, então, foi criada com a finalidade de inibir a prática do abuso cometido por autoridades, principalmente acerca da liberdade de locomoção. Fechou. Então, não trouxe nada demais, só trouxe esse apontamento ali. Não acrescentou nada, não tem nada mais sendo solicitado. Não é a vermelha. Por fim, mais um conectivo. Eu colocaria 2 vírgulas. Por fim, vírgula, e, vírgula, com ênfase, vírgula. Essa lei não só norteou a criação da Carta Magna de 1988, a lei é anterior, né? Tem alguma coisa a ver, agora fiquei pensando, com o regime militar? Porque a data é... né? 65 e 88. Aí, né? Falei, pois é. Por causa disso mesmo, né? E não deu muito certo, eu acho. Né? Tipo, tudo bem, mas tudo bem. Por fim, e com ênfase, essa lei não só norteou a criação da Carta Magna de 88 em relação aos direitos e às garantias fundamentais, mas também, então aqui o mas e também, mais um conectivo, veio ao encontro, tá? Então destaca o encontro, porque não é de encontro, que vai ter outro sentido, do respeito à dignidade da pessoa humana. Fechou. A dignidade da pessoa humana é igual no Brasil contemporâneo. Então, a redação
Veja, ainda que essa redação seja uma redação que a gente pegou como modelo, você percebeu que sofremos ali colocamos algumas alterações. O exemplo e esse apontamento aqui, que ficou melhor. Melhor não, eu acho que é o certo mesmo, para não ficar restringindo. Porque senão restringe e não coloca as outras autoridades competentes assim, que podem fazer isso aí. Enfim, 30 linhas da redação. Veja, é prática, é escrita, é pegar o modelo, é reproduzir, ver como é que a gente constrói, fazendo uso dos conectivos. Eu chamo sua atenção para o observa-se, como foi colocado aqui, o pode-se, como foi colocado aqui, para que você veja que são vários pontinhos a redação. É uma somatória de informações. Eu tenho que ter o conhecimento técnico, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o conhecimento estrutural do texto, conhecimento dos conectivos, da pontuação, o uso de sinônimos, de ideias sinonímias, não precisa nem ser a mesma repetição, abuso de autoridade, abuso de autoridade, abuso de autoridade. A lei 4898, a respectiva lei mencionada, para não ficar toda hora se repetindo, replicando a informação, senão fica aquele texto maçante e repetitivo. E pontuação, que é uma coisa que muita gente desliza na redação. O cara responde tudo. 8 linhas. Pô, professora, mas ele respondeu tudo. Pô, mas é em texto dissertativo que ele tem que responder. E texto dissertativo é pontuado. Vírgula, ponto e vírgula, estrutura. Não é tópico. Coisa mais fácil seria ir lá. João cometeu crime? Não. Justifique. Artigo tal da Constituição, ponto. Pronto, justificado. Não é isso. É trazer, é articular. O problema, às vezes, é esse. Às vezes eu pego, eu sei, isso daqui é a lei tal. Eu falo, então escreva. Não consigo. Não vai, professora, não dá. Eu tenho que saber exatamente o texto de lei, porque no primeiro parágrafo do desenvolvimento era exato, copiou e colou do texto de lei ali, né? Vai ganhar mais ponto esse cara. Não. Eu não sei direito o texto da lei, mas você entende? Você sabe passar com as suas palavras o que diz? Não, eu sei. Perfeito. Pô, mas eu não lembro o número da lei. O que eu faço? Não coloca o número da lei. Mas é melhor, né? Vamos colocar, deixa eu pensar aqui. Aí arrisca e coloca. Lei 9848 de 55, sei lá. Você fala, oi? É de onde? Cuidado. A redação não é o momento para você ter dúvida. Eu não sei o número do artigo, não sei o número da lei. E agora? Não coloca, mas você sabe o conteúdo teórico? Você sabe explicar? Sei. Isso é o que mais importa. O número da lei é como se fosse, sabe aquela caneta de gel que você vai lá no cantinho e faz assim, ó, quando você está escrevendo. Fica bonitinho, né? Meninos não, eu sei, vocês não vão entender isso. Mas fica bonitinho. Aquilo ali é como se fosse o número da lei. É o mais importante? Não. O mais importante é falar sobre a lei. É o que está ali. Tá? Então, tenho que decorar o texto da lei? Eu sei que vocês decoram. Eu sei. Pode colocar o texto decorado, não tem problema, como foi colocado aqui. Mas se não lembrar e tiver ideia do que trata, pode trazer. Né? Falar alguma coisa? Aonde está? Não só norteou a criação da Carta Magna em relação a... mas também isso. Qual você quer separar? Aqui no meio? Você me explica aí, não estou entendendo não. Aqui ele está separado. É que assim, ó, a gente, os conectivos, não só... Mas também, isso. Só que o mas também, ele está sem vírgulas. Daí ela está perguntando por que aqui colocaram vírgula. Por que colocaram vírgula? Pode. Mas, porque a ideia mais importante é o mas. Não só aquilo, mas tal coisa. O também é como se fosse um acréscimo. Ele funciona como aditivo também. Só que ele não é o elemento central ali. Eu estou querendo enfatizar. Quando eu coloco mas, vírgula, também, eu quero dar a ideia mais enfática de adição. Não só mas também, não só mas também, eu quero enfatizar. O não só mas também é só, tipo, não só isso, mas também aquilo.
Não só, mas também, eu estou dizendo que aquilo que vem depois é para você prestar bastante atenção. Por isso que ele está colocado. Uhum. Sim, posso. Porque o também é um advérbio. O mas conectivo. Eu posso separar. Pode. Esse daqui é um efeito estilístico. É bem isso. Eu posso utilizar? Posso, quando eu quero enfatizar. E aí algumas pessoas não percebem a enfatização, mas quando você separa por vírgulas, por que eu falo sempre, ó, conectivo, conjunção, separa sempre por vírgula. Por quê? Porque você vai dar mais expressão para aquilo que vem depois. Esse daqui é exatamente isso, eu vou dar mais expressão para aquilo que vem depois. Se eu não tivesse colocado, tem problema? Não. Mas colocou é para enfatizar o elemento que vem depois. E é uma questão de estética, uma questão de escolha. Eu gosto mais, né? Fica mais polido. Eu sou virguleira, sabe? Adoro. Dá para colocar uma ali? Dá. Vou lá e coloco. Principalmente em redação. Redação, né? Não estou dizendo, ó, não me entenda mal. Ah, agora eu vou colocar um monte de vírgula. Não. Mas nas pausas necessárias, porque a redação, o cara tem que ler e degustar do seu texto. Exatamente essa é a palavra. Então eu tenho que ir lendo e gostando daquilo que eu estou lendo. A pontuação, ela faz o quê? Ela toma. Ela vai te apresentando os apontamentos. Então, você vai entendendo aquilo aos poucos. Você vai parando na vírgula para pensar. Parece que não, mas nosso cérebro faz isso nas pontuações. Não só vírgula, mas também, ó, tanto que chamou sua atenção. Você parou e falou, opa, peraí, por que tem aquela vírgula ali? Porque eu estou enfatizando. Das próximas vezes que você for ler e tiver essa pontuação, você pode ter certeza, você vai, opa, está enfatizando aquilo que vem depois. Então, é estratégia estilística, isso daqui. Para mim tá ok, tá aprovado. Eu gosto, né? Ok? Diga. É a 3. Uhum. Não, ele perguntou se... Não, ele perguntou se teria que mencionar as 3. Não, como pede no mínimo 2, você poderia ter mencionado só 2. Ah, mas ali na pergunta fala sobre as 3 esferas, eu não tenho que retomar as 3? Não, está pedindo no mínimo 2. Ele quis aqui colocar as 3 e citar uma de cada para ficar bonitinho, mas não é obrigatório. O que você tem que fazer? Você tem que respeitar aquilo que a banca pede. Ela pediu no mínimo 2. Ah, eu sei 3, posso colocar as 3? Pode. Ah, eu sei 2, eu posso escolher, então não preciso nem mencionar, eu poderia colocar, sendo na esfera administrativa tal coisa, tal coisa, tal coisa, na esfera penal isso, isso e aquilo. Poderia mencionar? Poderia. Pediu mínimo 2. Ah, mas eu não ia ser penalizado por causa disso? Não, a banca ela vai ser fidedigna naquilo que ela solicitou. Então, se você quiser colocar só 2, ainda que você saiba 3, ainda que você soubesse isso daqui, para ser igualzinho o que ela pediu, não tem problema. O que você tem que fazer é o mínimo que ela pediu. Se você vai fazer a mais, legal, não pense, eu vou ganhar mais ponto por causa disso. Não, você não vai ganhar mais pontos, você vai ganhar aquilo que tem que ser destinado a você. Só que não pense que você vai ser penalizado. Você não pode pegar isso daqui e achar que é a redação, a melhor redação que existe. Não, é um padrão. Ela está fazendo mais do que aquilo que deveria. Ao mínimo são 2. Poderia ter feito 2, sem o menor problema. Os textos que a gente coloca aqui são exemplos, tá, gente? Não são verdades absolutas. Tanto que a gente alterou, a Dani colocou ali, a gente mexeu aqui. São exemplos, são modelos de gente como a gente, que senta aqui, que assiste a aula e que vai fazer a redação. Exato. Poderia ter feito 2? Sem o menor problema. Ia pontuar igual, tá? Desde que explicitado. Ok? Dani, fala alguma coisa? Não? Então tá, passamos só um pouquinho assim, tipo... 12 minutos, mas tudo bem, a gente volta daqui a pouco com o segundo tema, que é a redação do edital simulado, que aí a chapa vai esquentar, eu vou dar-lhe no couro de vocês, tá?